Salve a todos, capaz do Senhor. Agradecendo a Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, de estar aqui mais uma live, né? Nessa oportunidade. Agradecer primeiramente a Deus, por mais essa grande oportunidade. E o nosso irmão escalado também hoje, o nosso irmão, o auxiliar irmão Moisés. Ele falou que daqui a pouco estará também conosco aqui, amém? Vamos dar início e vamos dar início com a oração e assim oremos. Pai, soberano Deus, te agradecendo, Pai, por mais dessa grande oportunidade para estar aqui diante da tua presença, meu Pai, nesta noite. Te agradecendo, amigo, por mais dessa grande oportunidade, por te abençoando a cada irmão, cada irmã que vai entrar aqui nesta noite, Pai, para ouvir a tua palavra, Pai. Continua me ajudando, Pai, continua me ajudando, Pai, ajuda teu servo também, irmão Moisés, Pai, continua abençoando cada um, Pai. Faz o mais importante nesta noite, Pai, que é salvar a vida para o teu reino. Fala nos corações, Pai, através da tua palavra, é isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome do teu filho amado, em nome de Jesus, amém. Vamos estar lavando com o hino de número 212, 243, que é o hino que eu costumo a começar todas as lives. 243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vinda por isto, ousaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçuras em nós enlace, para ouvir o que nos foi dado. Ó, nos manda a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito o fogo lavra, e enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja, oh, não tarde, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santos, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seu filho bem abrigado. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos louvando o segundo hino da harpa cristã. Eu cheguei a citar esse número, mas é esse mesmo, então vamos louvar com o hino de número 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia do gemido marcha em por lutar, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente
alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante, não os combatem contra o mal. Pode tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando ataca outros, a Belia. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo brama e peleja contra o fio tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se relida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas. Fique furioso, as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Estou aqui procurando outro hino, vamos estar louvando. Vamos estar louvando ainda com o hino número 86 da produção. Oh, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou.
e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Pois estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Pois estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Pois estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar. Virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Pois estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mamãe acabou de mandar mensagem para mim e falou que vai se atrasar mais um pouquinho, mas vamos dar continuidade aqui. Vamos estar louvando com o hino de número. Hino de número 208. Hino de número 208 da Harpa Cristã. Hoje querem te entregar para Jesus Cristo, alcançado e triste pecador. Para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje querem obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje querem desfrutar a paz divina, que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salve, que te ensina, onde pode esta paz do céu gozar. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje querem renunciar o bem terreno, crendo
Cristo, grande Salvador. Ele vinha, pois o meigo Nazareno, ver um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divino. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Já temos louvado o Pátrio e Unidade Cristã. Estamos vamos fazer leitura da palavra de Deus. Estamos aqui aguardando nosso irmão Moisés. Ele falou que vai chegar um pouquinho atrasado, mas estamos aqui esperando ele. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus enquanto estamos aqui aguardando nosso irmão Moisés. Primeira Reis, capítulo 19, verso. Eu coloquei lá na descrição, capítulo 19. O irmão Moisés acabou de chegar e vamos adicionar ele. Mateus, irmão Moisés. Ô, Matheus, como é que o senhor está? Tá bem, senhor? Está me ouvindo bem? Tudo bem, Matheus? Estou te ouvindo bem, vi perfeitamente, viu, Matheus? Deixa Bem. eu olhar aqui. Vai aí que eu vou testando aqui como é que estão as coisas aqui, tá? Já estamos na leitura da palavra. Leia, pode ler. Eu vou aqui, vou procurar aqui para ver se está saindo o áudio direitinho aqui para o pessoal, tá bom? José. Pode ler, continua lendo aí. Primeira Reis, capítulo 19, verso. Como eu falei, né, é até do 1 ao 21 eu coloquei na descrição, mas vamos ler até o 10. Primeira Reis, capítulo 19, verso 1 ao 10. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me faça os deuses de outro tanto, se der certo amanhã, esta hora, não pulsas a tua vida, como de um deles. E o que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, e viu a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, o Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que está um anjo, e, que está um anjo, e tocou-lhe, e disse, levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse, levanta-te, e come, porque muito comprido será o caminho. E levantou hoje, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias. 40 dias. 40, 40 dias e 40 noites. Até Horebe, e o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que te faça aqui, Elias? E ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor.
Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram o teu conceito, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e a buscar minha vida, para me tirar. Amém? Amém, Mateus. Pedir agora ao nosso irmão Moisés para fazer a oração e peço que os irmãos orem, né, pelos enfermos que estão nesse momento nos hospitais, que estão nesse momento também nas UPA, nos postos, né, também, e as pessoas que estão neste momento sendo socorridas, né, para que o Senhor Jesus venha colocar a mão e ele venha livrar essas pessoas da morte. Peço também que continue orando pelas pessoas que estão neste momento encarceradas nos presídios, tanto masculino, feminino e para adolescente. Peço também que os irmãos continuem orando, né, para que Deus venha ajudar os moradores de rua, né, que foi um desejo que Deus colocou no meu coração de orar por essas pessoas, né, que estão, né, irmão Moisés, que estão neste momento nas ruas, né, precisando de um auxílio, né, das pessoas que estão ali, né, vulneráveis, né, pode acontecer se arriscando, né, por estar naquele lugar ali, tanto de alguém fizer algum mal ou procura de alimento, né? Essas pessoas, vamos orar também para pelos os moradores de rua, né, para que Deus venha a continuar ajudando a cada um. Peço também que ore por mim, né, para que Deus venha me batizar com o Espírito Santo e também peço que continue orando também, né, pelo o propósito da cadeira motorizada, né, para que Deus venha a me ajudar e conseguir essa cadeira de roda motorizada. É, e peço também, né, que continue orando para mim, para que Deus venha me batizar com o Espírito Santo. E o irmão Moisés agora está com a oportunidade para fazer algum pedido, né, se ele tiver, e depois ele orar. Amém, Mateus. Aproveitando a oportunidade, Mateus, eu quero também apresentar o nosso Brasil, o nosso estado de Pernambuco também, que está com um índice grande de violência e criminalidade. E é decorrente, Mateus, de jovens e não muito mais de adultos. Para que Deus salve essas pessoas e intervenha na vida deles com salvação e livramento. Porque o que acontece muitas vezes, esse rapaz, ele tem mãe, esse rapaz tem família, tem até filho, tá? Até Mateus, tem até filho. Aí se envolve na criminalidade muitas vezes, Mateus. Não porque ele gosta e não porque ele quer, mas às vezes não é uma opção para ele. Às vezes ele é obrigado a fazer aquilo por grupos, entendeu? E vamos clamar a Deus, para Deus ele dar livramento a esse povo. Tá certo, Mateus? E as pessoas também que já estão encarceradas também, para que Deus ele cuide deles lá também e continue dando livramento a eles enquanto eles estiverem ali. Amém. Vamos orar, Mateus. Vamos orar. Senhor Deus, te pedimos nesse momento Essa grande oportunidade que ele está. a tua intervenção na vida dos irmãos, que Cada pedido que for estão fazendo a tua obra, Senhor, presídio, na vida das pessoas que estão no mundo, Senhor, pelo estado de Pernambuco. livramento, Ajuda Pernambuco, ajuda as escolas públicas, ajuda os gestores, ajuda os professores, país do Brasil. ajuda o irmão Mateus e o seu propósito dessa cadeira motorizada. Toca no coração de alguém para que ele use de benevolência para com a vida desse rapaz e possa lhe ajudar, Senhor. E também peço também pela vida da sua família, continua ajudando, abençoando e dando oportunidade de te servir cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. O senhor, nosso irmão Moisés, antes de começar falar sobre o texto bíblico, está Sim. dando a honra de estar participando assistindo a live, nosso presbítero, Joab Urbano. Deus abençoe, meu presbítero. Não sei se você está conseguindo também acompanhar os comentários também daí. Só alguns aqui da minha rede, viu, Matheus? Mas tu tá acompanhando aí, aproveita, tá bom?
A parte do Senhor ao nosso presbítero Jorge Urbano, que Deus continue abençoando a sua vida. Nosso irmão Moisés, eu tinha pedido para nosso irmão Moisés trazer a mensagem, mas só que ele pediu para que eu trouxesse mais uma vez e ele ia comentar junto comigo. Isso, Matheus. Vamos embora, Matheus. Aproveita aí a oportunidade, que aqui é sem limite, Matheus. Pode até 2 horas da madrugada. Aproveitar que amanhã o Brasil está jogando e não tem aula, Matheus. E aí, então, a gente está liberto, pelo menos pela manhã. A gente tem a oportunidade para falar de Jesus a noite todinha. E tu que gosta de falar de Jesus, Matheus, aproveita aí, entrega aí uma palavra de Deus aí para esse povo, que tem muita gente, Matheus, que estão aí agora precisando de uma palavra, sabe? Para levantar, aquela palavra que levanta, Matheus. Porque essa é a palavra que Deus deu a Elias, né, Matheus? Mandou ter preguiça de levantar, comer, beber e foi dormir de novo. Mas essa mensagem é... Vai, Matheus, mas continua aí, Matheus. Continua pregando aí, que eu quero ouvir aí a tua mensagem de hoje. Qual será a tua mensagem? Meus irmãos, o texto bíblico que nós temos lido no capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, verso do 1 ao 10, mas esse texto começa ainda no capítulo 16, com a história do profeta Elias e também de Acabe e da sua esposa Jezabel. E esse rei, meus irmãos, ele, eu não lembro qual foi, qual o rei, eu não sei se ele foi o primeiro, segundo, terceiro. Foi o pior rei de Israel, Matheus. Acabe. Ele foi um dos piores reis, né, que Deus não estava se agradando dele, né? Não estava se agradando do que e resolveu, disse, se ele não está me obedecendo, eu vou ter que tomar providência. Ele disse, enviou o profeta Elias, né, para que ele fosse até a casa de Acabe. E Acabe, meus irmãos, nosso irmão Moisés, não gostou, né, dessa história, porque quando o profeta falou, né, que Deus não estava se agradando disso, ele não gostou muito dessa história e até a sua esposa também não gostou dessa história e Deus fez o quê? Ele teve que pedir para que ele saísse dali de Israel, né, para que não viesse a ser morto, né, tanto pelo rei Acabe, tanto por Jezabel. E interessante que quando Deus mandou ele sair, ele foi até o Ribeiro de Querite e foi para quê? E Deus ali começou o quê? Começou a ajudar o servo dele. É porque quando a gente sabe, né, quando a gente faz a obra, meu Moisés, o Senhor Jesus cuida, mesmo se a gente dizer, não tenho condições não, eu estou fazendo a obra, mas está acontecendo isso e isso. Mas eu tenho falado através da palavra de Deus que o Senhor Jesus ajuda, como que ele fez com o profeta Elias. Ele sustentou o profeta ali. Quando ele disse, vai se alimentar da, de os corvos, vai te levar alimento e você vai beber do ribeiro. Mas para isso, meus irmãos, aconteceu um imprevisto antes, porque por causa da desobediência de Acabe, o que ele fez? Deus disse, não vai chover diante dessa cidade, não vai chover, vai ficar um bocado de tempo sem chover. E ele fez o quê? Quando ele foi embora, chegou um momento aqui que o Ribeiro acabou secando e ele disse, e agora, o que eu vou fazer? Aí ele disse, olha, vai lá, eu tô correndo um pouquinho para ser, porque esse trecho aqui é muito grande, é por isso que eu tô correndo mais um pouquinho. Aí ele disse, foi enviado lá para Sarepta, ele disse, vai lá, tem uma viúva que vai te sustentar também, e quando ele chegou lá, irmãos, ele já encontrou um imprevisto, porque aquela mulher ali já estava já sentindo, né, a dificuldade, né, da seca. O que ela estava fazendo? Ela plantava alimento, né, para comer junto com seu filho. E chegou um momento aqui que, por causa da seca, acabou, a explotação dela acabou crescendo mais, né, e ela não tendo mais alimento. E ela foi buscar o quê? Na Bíblia diz que ela foi buscar a última parte do alimento, o último alimento que ela tinha dito. Porque o interessante, meu irmão, é que ela disse logo: olha, eu vou comer, eu e meu filho vai comer, a gente vai morrer. Vê a esperança que aquela mulher tinha. Ela já estava vendo já a morte, né? Porque na fome, né? Sabe, se demora muito tempo, pode acontecer. Se eu não me engano, irmão, às vezes é um mês. Se a pessoa ficar mais ou menos um mês sem comer, é, acaba morrendo, né? E foi isso que ela já estava temendo. Já ela sabia que podia morrer a qualquer momento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E ele continuou, meus irmãos, ele
continuou ali, sustentou, foi sustentado por aquela viúva e ele também multiplicou, né, daquela viúva também para que, enquanto mais ela levava para ele, mas não acabava o alimento dela. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E ele foi lá, meus irmãos, ele continuou e também foi para. Deixa eu ver aqui, para não falar coisa que não está na Bíblia. E já, meus irmãos, lá no capítulo de número 18, que eu tô correndo para chegar logo no capítulo 19, que já vou começar a debater com o nosso irmão Moisés. Pronto, vá, E, Mateus. e ele, meus irmãos, vamos ver que ele estava fugindo, né? Na Bíblia diz que por causa daquilo ele estava fugindo e chegou um momento aqui que ele teve outra opção de se encontrar com o rei Acabe, e Deus permitiu que ele fizesse isso. Mas eu acredito, irmão Moisés, que ele temeu, né? Porque ele sabia, né, que estava sendo ameaçado de morte. Ele temeu, né, que não queria, eu acredito que ele não queria, né? Mesmo assim, ele obedeceu. Glória a Deus, aleluia. E foi lá e foi chegou lá e interessante que não foi o rei Acabe que achou ele de imediato, mas sim o servo dele, do rei Acabe que tinha achado ele primeiro. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E chegou um momento aqui já no a partir do verso 22 que Elias, irmão, mas ele já arrumou o segundo problema com tanto Jezabel quanto tanto Acabe, né? Quando ele destruiu os profetas. Porque o povo ali era 450 homens. É o que ele fizeram? Ele destruiu. 450 profetas de zero. Era 850 pessoas, Mateus. Como é que continua Aí, aí? aí ele falou que destruiu cada um na espada. O interessante, né, que logo adiante vamos ver que só ficou ele. E eu acredito, né, que isso era praticamente uma guerra, né, porque muitos ali tinham morrido já e ele ficou só ele. Mesmo assim, ele continuou. E estavam tentando o quê? Acabar com a vida dele de todo jeito. Aí fizeram o quê? Enviaram 50. Aí ele disse, vai me enfrentar mesmo, né? Aí ele profetizou os 50, os 50 que foram junto com ele. Fizeram o quê? Deus mandou um fogo e matou tudinho. Ele disse, vou desistir não, vou mandar de novo. Quando ele mandou de novo, Deus fez a mesma coisa. E o que a gente entende com isso? Porque Deus estava com Elias ao tempo todo, irmão Moisés. Deus estava com Elias e vai chegar um momento que a gente vai ver adiante, né, que Elias já começou a ficar desanimado. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E quando ele chegou, começou ali a destruir, ó, o interessante, o que ele fez? Quando ele começou, disse, agora vamos ver, né, qual profeta que vai falar. Você vai clamar o profeta de vocês, e aliás, o Deus de vocês, eu vou clamar o meu. É interessante, meu Moisés, que eu vou usando a minha linguagem, né, que ele ficou rindo, né, na casa dos profetas de Baal, por quê? Os profetas de Baal foram orar, né, para que o Deus dele, né, viesse falar alguma coisa, mas interessante que ele não falou foi nada. Ele passaram o dia todinho, começou o dia todinho, a Bíblia diz que ele ficou até meio-dia e eles começaram a fazer o quê? Olhando para ver se ele ia falar, mas só que isso não aconteceu. Ele disse, se aproxima aqui que vai agora, eu vou profetizar que vai agora falar deles, e foi isso que aconteceu, porque Deus falou, porque eu nunca vi, irmão, mas é um Deus que não tem, tem alguns deuses aí que tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem o olho, mas também não olha. Ele viu que estava meio estranho. Agora vamos ver o que ele vai falar aqui agora. E ele foi, e aconteceu a mesma coisa. Quando foi, nós também meio-dia, aconteceu isso, que o rei e o Deus acabou falando, né, e eles viram que Deus era na vida daquele homem. Glória a Deus, aleluia. E ele acabou o quê? Acabou já fugindo de novo, né? Porque ele sabia, né, que ele ainda foi ameaçado, ele sabia que estava sendo ameaçado e resolveu continuar fugindo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Se o irmão Marcelo tiver algum comentário, já pode falar. Mateus, é muito bom. Você falou, Mateus, no primeiro momento, do que ele foi recebido por uma pessoa que tinha uma pouca expectativa de vida,
porque ela tinha um pouco na sua casa para ela e seu filho, e ela mesmo assim ela recebeu o profeta e repartiu com ele aquilo que ele tinha e foi beneficiada com isso. É importante, Mateus, nós sabemos que há pessoas que estão representando Deus aqui na terra. Um exemplo são os nossos pastores, os obreiros da igreja, que representam Deus aqui na terra, Mateus. E muitas vezes, Mateus, a gente muitas vezes não é atendido por outras pessoas, por essa viúva, pois ela existe ainda, Mateus. A gente não é atendido porque tem muitas pessoas, Mateus, que se fantasiam, que enganam, entendeu? Lembra da mulher de hoje, do ciclo de oração que a irmã pregou hoje, sobre aquela menina mulher que perdeu o filho com a dor de cabeça, e ela perguntou se vai bem. Quando Sim. profetizaram para ela, o Eliseu queria retribuir o favor que ela fez para ele, aí retribuindo como? Como é que ia retribuir a casa, a cadeira, a mesa, a cama que ela deu para que eles pudessem ficar lá. Viram a necessidade dela, que ela não tinha um filho, e disseram para aquela mulher que ela iria gerar um filho. Só que ela, uma mulher que passou por tantos já problemas nessa vida, foi enganada tantas vezes, Mateus. Ela disse consigo mesmo, não minta, e disse para o profeta, não mintas para a tua serva. Mas o homem de Deus não mente não, Mateus. Você já viu um homem de Deus falar mentira, Mateus? Não. O homem de Deus faz o quê, Mateus? Verdade. Se estiver falando mentira, já sabe que não é. Não é homem de Deus. Mateus, e o que aconteceu com Ananias e Safira por mentir? O marido morreu, não foi, Mateus? Morreu, não foi? Foi. Morreu. Morreu porque mentiu, não foi, Mateus? Então, muitas vezes, Mateus, o homem e a mulher de Deus perdem credibilidade porque tem pessoas que dizem que são de Deus, mas não são. Entendeu, Mateus? Aí Elias foi recebido por aquela mulher com hospitalidade. No primeiro momento, sim, Mateus. Mas você veja bem, Elias chegou exigindo mais do que o devido. E ela não tinha aquilo que Elias pediu. Um bocado. Um bocado é sinônimo de quê, Mateus? De pouco ou de muito? Pouco. Um bocado. Aliás, de muito. Então, Mateus, então imagina chegar aqui, Mateus, e me dar um bocado. Então, Mateus, ela não tinha um bocado, ela tinha muito ou pouco, Mateus. Pouco. Mas ela não ofereceu. Parecia. O problema de muitas pessoas, Mateus, é pensar que Deus só recebe muito. Deus recebe também o que, Mateus? Um pouquinho. Não é, Mateus? Se a gente tem pouco para dar a Deus, Deus recebe o pouco que a gente tem para oferecer a Ele. Porque a gente está oferecendo a quem, Mateus? A Deus. Nosso sacrifício. A Deus. E isso, Mateus, você me lembrou agora, Mateus. É sacrifício mesmo, Mateus. O que se fazia o sacerdote, Mateus? Quando as famílias elas eram ricas, traziam um boi, Mateus, para o sacerdote matar, matava o boi, queimava uma parte, a outra parte o sacerdote comia. Mas quem não tinha o boi, Mateus? Tinha uma ovelhinha, Mateus. Aí pegava a ovelha, queimava uma parte, a outra parte comia. E quem não tinha ovelhinha, Mateus? Pegava o pombo, Mateus. Um pombinho. Você viu que o tamanho foi diminuindo, Mateus? De boi, ovelha para um pombinho. E pombo é sinônimo de muito ou é sinônimo de pouco? Pouco. Não foi o que Deus procurou naquela viúva, não foi, Mateus? Que tinha perdido o marido, que estava com filho, prestes a morrer? Tinha pouco. Ele tinha um pouco, né? Mas mesmo assim ela dividiu. Ela dividiu. Tá vendo, Mateus? Que é importante, Mateus, não ter o espírito de glutão, né, Mateus? Tem espírito de glutonaria de vez em quando, né, Mateus? Que às vezes quer comer tudinho sozinho, né, Mateus? Aí Jesus vai prender esse mal aí, né, Mateus? O Mateus queria. Mateus, tu acho que tu lembrasse de um exemplo aí, não foi, Mateus? Que deram aí, que chegou um certo obreiro, não foi, Mateus? Que comeu o bolo todinho e não dividiu contigo, não foi, Mateus? Não, Que só tava só eu e ele não, Mateus. comeu um bolo todo pra mim. Mateus, conta essa experiência aí pro povo de Deus, porque é o contexto da mensagem, né, Mateus? Tem gente que tem pouco para oferecer e tem gente que tem muito, mas Deus recebe de quem tem pouco, Deus recebe de quem tem muito.
Mas tem gente que faz o quê? Quer comer o bolo todo. Mas aí Matheus vai dar um exemplo aí pra gente aí, que aconteceu com ele, ele viveu isso, gente. Então é importante a gente lembrar essas coisas, que Matheus viveu isso. Agora não fala nomes não, viu, Matheus? Sem nome. Eu tava aqui na DCR, já tava aqui já na DCR, e tava no culto do Círculo da Nação. Aí tinha eu e outro obreiro, e as irmãs do Círculo da Nação. Aí ela disse, vou dar oportunidade pro obreiro que tá mais velho. Aí o que ele fez? Ele deu oportunidade, mas o obreiro se empolgou tanto que pegou de 3 horas e foi até 4 horas, deixando ela pra mim. Ah, rapaz, comeu o bolo todinho, viu, Matheus? Entendeu? É isso, irmão, que acontece muitas vezes, entendeu? As pessoas não repartem o bolo e acabam comendo sozinho, depois dá dor de barriga e não sabe por que foi. Aí, passar para o próximo passo, Mateus falou, depois da viúva de Sarepta, Mateus falou sobre uma caverna, não foi, Mateus? Sobre Elias em uma caverna? Então, irmãos, veja só, a participação de Elias naquela caverna, Elias ele estava julgando-se o quê? Ele disse, eu não sou melhor que os meus pais, não foi isso? Não foi, Mateus? Foi. É claro, irmãos, não tem filho que é melhor do que o pai em canto nenhum. Nunca um filho vai ser melhor do que o pai. Porque a gente não pode elevar o nosso senso de superioridade para alguém que teve a capacidade de se unir a uma mulher e gerar a gente. A gente é fruto deles, entendeu? Aí ele se julgou, dizendo, não sou melhor que os meus pais, mata-me que estou... Ele estava bastante triste, claro, porque depois de uma ameaça ele foi para o Querite. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que é importante a gente entender um pouco de geografia quando a gente estuda a Bíblia. E é como aqui no Brasil. Brasil, 4 regiões, entendeu? E nós estamos na região Nordeste, localizado, tendo também como capital Recife, como cidade, e a gente tem a cidade de São Lourenço. Então, a mesma coisa é a geografia para onde foi que Elias foi. A Bíblia vai dizer que foi Querite. Querite é Horebe. E o Monte Horebe, Mateus, é o pódio da glória de Deus. Muitas vezes Deus se revelou naquele monte para outras pessoas. Então ele foi para um lugar, Mateus, onde Deus fala. Mesmo não muitas vezes tendo consciência de onde estava parando, Deus fez o que, Mateus? Deus levou ele para Horebe porque queria conversar com ele. Como é que acontece o processo de formação de monte? Mateus, o processo de formação de monte acontece por um princípio chamado subducção na geografia, Mateus. É quando uma placa tectônica ela mergulha por cima da outra, Mateus. Aí forma o que nós chamamos de monte ou montanha, mas isso tem que ter um magma aquecido para que haja esse tipo de movimento. Então, Deus, Mateus, é o responsável pela formação dos lugares altos. E Deus queria Elias em lugares altos. Deus queria Elias ocupando aquele lugar, porque Deus sempre viu Elias no monte, Mateus. No qual monte? Monte Carmelo. Entendeu? Mas só que agora, depois que ele se recua, ele vai para onde, Mateus? Vai parar no monte do Horebe, que é em Querite, Mateus. Só que ele não lembrou onde foi que ele estava. Sabe, Mateus, o que que acontece muitas vezes na vida da pessoa que está com alguma dificuldade é que às vezes ela está na igreja e esquece, Mateus, que serve a Deus, a um Deus tão grande, que muitas vezes na igreja, Mateus, é onde a gente encontra o abrigo, a solução para os nossos problemas. Ô, Mateus, me responde, Mateus. Mateus, quando a gente tem algum problema pessoal que a gente não pode resolver, para onde é que a gente vai? Pra Deus, né? E tem muitas pessoas que não fazem isso, vão contar para outras pessoas que às vezes podem resolver, às vezes podem tentar ajudar, né? Mas resolver é impossível. Agora, se a gente for falar para Deus, ele resolve, né?
Isso, Matheus. É porque eu tô vendo aqui ainda tua boca mexendo aqui no outro vídeo aqui. Aí eu pensei que tu tava continuando a falar, mas tu já tinha parado, Matheus. Entendeu, Matheus? Mas veja só, Matheus. Quando uma pessoa, Matheus, no mundo tem um problema, para onde é que ela vai? Muitas vezes na bebida, E outro exemplo, Matheus. Dá outro exemplo. na bebida, na droga, E o que mais, é, Matheus? e certos amigos, né, que diz que é amigo, Sim. e, e lugar também que não vai resolver nada. E muitas das vezes, né, diz, eu vou beber, eu vou fumar pra quê? Pra acabar com isso, pra eu esquecer isso. Mas chega um momento, irmão Moisés, que o efeito vai passar. Quando o efeito passa, vai passar tudo de novo. E me diz o que, Matheus? E quando nós, Matheus, temos um problema e vamos à igreja, o problema é temporariamente resolvido ou permanentemente resolvido, Matheus? Então, às vezes é resolvido na mesma hora, no mesmo dia, e às vezes demoram dias ou algum tempo para ser resolvido, mas é resolvido. É resolvido, né, Matheus? E a solução, Matheus, não é temporária, não é isso? Não. Então, Matheus, quando temos algumas dificuldades, nós vamos aonde? À igreja, né, Matheus? É. Procurar a Deus para poder resolver as nossas dificuldades. Mas você sabe, Matheus, que as pessoas estão tão envolvidas com o mundo, quando tem um problema, Matheus, muitas vezes o filho tem problema com o pai, ele vai para onde, Matheus? Ele vai para um bar tomar cachaça, porque aquele momento de prazer vai satisfazer ele e vai para ele, no seu entendimento, vai resolver o problema que ele teve, Matheus, com o pai em casa, quando na verdade não vai resolver o problema que ele teve com o pai, mas trazer mais consequências pela forma que ele vai tomar as decisões de forma inconsciente, porque a cachaça, Matheus, ela mexe, Matheus, com o nosso sistema psicológico e vai mudar o comportamento de todo o indivíduo. Então, ele não vai agir com coerência, entendeu? Em vez de trazer solução, ele foi procurar por mais problemas. Mateus, normalmente também, quando algumas pessoas têm dificuldade, você já falou, elas vão procurar se satisfazer com as drogas, Mateus. E as drogas trazem aquela sensação, Mateus, de prazer temporário para aqueles que a usam, com também satisfação temporária, dando entendimento para eles que aquilo ali irá resolver o problema que ele teve, ou em casa, ou fora de casa, ou com um amigo, ou com um parente, ou com um irmão. Quando, na verdade, Mateus, não tem capacidade de resolver problema algum, porque aquilo ali só dá o prazer momentâneo. Mas eu só Deus, Mateus, tem a palavra de vida eterna. O que para tu, Mateus, é uma palavra de vida eterna, na tua opinião, Mateus? É uma palavra, né, que vai me ajudar, né? Tanto para a vida eterna, é uma palavra que vai me ajudar por muito tempo. É muito, muito tempo, Matheus. Pode contar, Matheus? Tu pode contar para mim? É, Tem um número? por quê? Hã? Tem um número? Não, quando fica. Então, não tem, né, Matheus? Não tem número, né? Porque ela é infinita, né, Matheus? A Verdade. misericórdia do Senhor. Então, Matheus, veja só. Elias, ele visita essa viúva, é alimentado por ela, está nessa caverna. E agora, Mateus, ele está nessa caverna, como eu falei. E quando temos problemas, Mateus, essa caverna ali é o Horebe de Deus para Elias, Mateus. Só que Elias não está ali só lembrando, Mateus, da geografia. Ele não lembra da geografia onde é que ele está, Mateus. Ele lembra só do Querite, do rio e da comida que ele comia, mas não do lugar onde ele estava. O que é importante, mas muitas vezes na vida da gente não é aquilo que a gente está bebendo ou aquilo que a gente está comendo, como foi falado hoje também, através do pastor o Joel, o senhor ouviu ele falar da comida, das vestes, da bebida. Então, Mateus, o mais importante é a preservação da vida. E Deus preservou ele num ambiente que ele já conhecia, que era
um sinônimo de igreja, Mateus. Não era a igreja do Carmelo, onde ele estava em cima, mas era a igreja do Horebe, onde ele estava dentro. Ele estava dentro do próprio monte, Mateus. Eu posso assim dizer, Mateus, que era o esconderijo do Altíssimo. Lembra, Mateus, do Salmo, que fala que Deus é o nosso esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, ele estava escondido em Deus, Mateus, para a sua segurança e para a sua preservação. Deus preservou aquele homem dentro do Monte Horebe por alguns dias. Mas você leu também, Mateus, que o que aconteceu com o rio? Ele, depois disso, ele foi o quê? Ele foi para um lugar para ficar embaixo de uma figueira. Essa figueira, a gente. Figueira não, como é o nome? Aliás, eu falei figueira, mas figueira eu estava lembrando de outro texto aí, mas o zimbro, ele foi para debaixo do zimbro. E aí, vamos dizer, o que ele fez? Ele pediu a morte. E tem muitos crentes que é do mesmo jeito, tem muitos crentes que disse, Deus, eu faço sua obra. É isso que ele estava querendo dizer, irmão Moisés. Eu faço sua obra, eu faço tudo pela tua obra, e o Senhor parece que não está comigo, está deixando tudo isso acontecer comigo. Aí disse, é melhor olhar se eu me guardar agora. E foi isso que ele queria abrir mão de tudo. Ele queria a disciplina da morte, ele queria já sair, né? Ele tava, o que eu posso dizer é que ele estava, pela expressão dele, ele não estava aguentando mais o que estava acontecendo. Por quê? Ele pensava que Deus não estava mais com ele. Mas Deus enviou o anjo e disse, deu comida para ele. Mas ele, irmão Moisés, ele estava tão fraco, tão desanimado, o que ele fez? Ele voltou a dormir de novo. Aí o anjo disse, aí o anjo voltou lá e eu acredito que foi bem reforçada a comida agora, porque ele disse, agora tu vai comer agora e tu vai caminhar, porque agora o caminho é grande. E o caminho que na Bíblia diz que foi 40 dias e 40 noites. E isso que é a palavra de Deus. E quando a gente estamos precisando de algo, quando a gente estamos precisando da palavra, quando a gente se alimenta da palavra, nosso irmão Moisés, o que acontece? Quando a gente começa a se alimentar da palavra, a palavra vai nos ajudando, vai nos fortalecendo e vai ajudar a gente a caminhar mais um pouquinho. E vamos dizer que quando a gente, irmão Moisés, não lê a palavra, quando a gente não se alimenta da palavra, quando a gente não se alimenta também da oração, do jejum, o que acontece? Vai chegar um momento que vai ficar desanimado, né? Ele vai querer mais continuar a obra. Pode Eu continuar acho com vocês. que vai acabar pegando no sono, né, Mateus? E Igual, esse sono, ele também é um sono físico, mas esse sono que a gente está querendo dizer, é sono, chega vindo pra gente, esse é o sono espiritual. é verdade, que vai fazer o espírito ficar dormindo, enquanto a carne está acordada para o mundo, né, Mateus? É verdade. Fazendo só o que o mundo deseja, É né? verdade. Então, Mateus, o sono, Mateus, para tu, Mateus, o sono serve para ti, na tua opinião, Mateus? Para a gente descansar, para a gente descansar. Para a gente repor, né, Mateus, a nossa energia, né? É verdade. Então, a gente entende, Mateus, também que o anjo, quando deu comida para ele pela primeira vez, deu comida e bebida para ele também, foi para que ele pudesse também repor suas forças, porque esse caminho que ele percorreu, Mateus, ele teve que gastar energia. A mesma coisa, Mateus, que acontece com a vida das pessoas todos os dias, Mateus. O que acontece com a gente, Mateus? A gente tem que trabalhar pelo menos 8 horas por dia para ter o que comer dentro de casa no final de todo mês e o primeiro dia útil, o quinto dia útil, receber um salário para poder sustentar, Mateus, aquilo que nós chamamos de família. Entendeu, Mateus? Mas para isso ele Mas estava o quê? Ele fez primeiro a obra de Deus, ele fez primeira obra, não foi, Mateus? para depois vir o que? A recompensa para ele. Então, Mateus, só é recompensado aquele que trabalha para Jesus, né, Mateus? Verdade. E quem não trabalha, Agora, o que a gente chama de preguiça, se não quiser trabalhar, né? Não é recompensado. não vai ter galardão não, né, Mateus? A coroa vai ser do tamanho da cabeça daquele irmãozinho que da igreja da gente, que é bem pequenininha, né, Mateus? Vai botar assim, né, a coroazinha, né? É verdade. Já vai estar com uma coroa maior do que a cabeça, né, Matheus? Que vai passar direto, né? Verdade.
foi isso, né? Quando ele pediu a morte, né? Porque, irmão Moisés, tem muitas vezes que a gente olha para o lado, a gente olha para o outro, e como eu falei, né? Que a gente fazendo a obra e a gente pensa, né? Que está sozinho, né? Irmão Moisés, muita dificuldade da gente que a gente. Deus não pode se calar um dia, Deus não pode se calar uma hora. O que, que a gente vai dizer logo? Ah, Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim mais não. Ah, disse, para que eu vou continuar na obra? Para que eu vou continuar sendo crente? Eu vou sair, né, por aí. E foi isso, né, que ele tava querendo, né, porque o interessante mesmo é que ele pediu logo a morte. Por quê? Se ele visse que Deus tinha abandonado, se ele visse que Deus tinha abandonado ele, podia fazer o que ele quiser, né? Mas como que ele era fiel, o que ele fez? Ele preferiu pedir a morte, né? Porque ele sabia, né, que poderia fazer depois, né, se ele não tivesse continuado na presença de Deus. Então, Mateus, a gente entende que no primeiro momento ele pediu a morte porque ele estava triste. Depois Deus ele deu oportunidade para ele descansar, para recuperar as forças. E novamente o anjo aparece para falar com ele e repete o mesmo recado: levanta, come e bebe, porque a caminhada é longa. Então, Mateus, a gente entende que a nossa reta final, ela não é aqui, Mateus. É porque existem pessoas que, diante da dificuldade, Mateus, elas querem tirar a sua vida. Qual o conselho, Mateus, que você dá para as pessoas, Mateus, que querem se suicidar, Mateus? Quer tirar a sua vida? Não adianta, né? Porque a gente muitas vezes, eu vou estar dizendo assim, quem quer resolver com tirando a vida, a pessoa vai dizer o quê? Isso aqui vai melhorar tudo, vai ficar tudo melhor, porque mas o único que pode tirar a nossa vida é só Deus. E muitas Entendeu? vezes quando tira a vida da gente, tô dizendo assim, a gente vai ficar por cima entender melhor. A gente tira, as pessoas tiram, mas só o único que tem poder para tirar nossas vidas é Deus. E muitas vezes o caminho fica em outro, né? Não vai para o caminho que é para seguir, né? Então, Mateus, você está me dizendo que as pessoas procuram o caminho mais fácil, Mateus? O Mais mais fácil. fácil é desistir, né, Mateus? O mais fácil. É verdade. Tem muitos que querem, diante da dificuldade, querem logo desistir. Não quer continuar, né? E como eu falei, né? Continuar é o quê? Se alimentando. Quando você se alimenta, meu irmão, não adianta, meu irmão, eu faço o quê? Eu vou para algum lugar longe e vai chegar um momento aqui que eu vou precisar se alimentar, na verdade, para continuar aquela caminhada. E se não se alimentar, o que que acontece? Eu E vou acabar, qual é o alimento do crente, Mateus? a oração e a palavra de Deus. E se não come, Mateus? E se não ora? Como é que vai ficar? Vai ficar mufino, né, Mateus? Enfim, vai, vai morrer. Morrer. É, vai morrer espiritualmente e fisicamente também, né, Mateus? Aí vai participar, vai entrar na segunda morte, né, Mateus? Já é outro assunto, né, Mateus? Segunda morte. Meu Deus. Sim, Mateus. Mas Mateus, é uma verdade. Mas a Bíblia vai dizer que ele tinha que caminhar por mais algum dia, porque era a condição de comer e beber. Era para andar para mais longe. Você falou de uma caminhada de quantos dias, Mateus? De, o dia todo. O dia todo. É um dia, né? Não foi, Mateus? Ele caminhou foi quantos dias e quantas noites, Mateus? 40 dias e 40 noites. Então, Mateus, foi o que deu para andar com aquilo que ele comeu, não foi, Mateus? Imagina, Mateus, comer só um dia e andar isso tudo. É difícil. Não é não, Mateus? É verdade. Mas é assim que a gente tem que viver, né, Mateus? Comer pouco e andar muito, né, Mateus? É verdade. Mas tem gente, né, Matheus? Que. Espera 10 minutos, tá, Matheus? Entendeu, Matheus? Aí, o que acontece, Matheus? Pronto, Matheus, resolvi já o problema já. Pronto, passou ali um espectador, dois espectadores. Pronto, Matheus. Aí, Matheus, a gente tá falando do bom andamento da obra de Deus e ela quer que a gente coma pouco e ande muito. Mas só Deus tem condição para fazer isso na vida do ser humano. Que a gente não tem condição natural para fazer isso, não, Matheus. Se a gente for passar 2 dias sem comer, a gente desmaia já no meio do caminho, Matheus. É verdade. Tem algum
um problema. Aí, Matheus, vê só, ele anda esses dias todinho pra quê? Sabe pra quê, Matheus? Ungir pelo menos 3 pessoas, Matheus. Azael, Jeú e Eliseu, profeta no seu lugar. Marcou os nomes, Matheus? Tudinho, foi lá até ele. Foi até ele, né, para consagrar eles como um como rei. E Ele por quê, foi Matheus? lá, ele foi lá, né, fazer o que Deus pediu para ele fazer. Meu Deus. Foi pra ungir pra quê, Matheus? Um para rei e o outro para ficar no lugar dele. Eita, aí, Matheus, tu ungiria, Matheus, alguém pra colocar no teu lugar, Matheus? Não, senão você não pudesse mais, né? Ainda bem que tu é sincero, Matheus. Mas tem gente que não reconhece, não, Matheus. Que tem gente melhor do que você. Você sabe, né, Matheus? Que tem gente melhor do que eu. Sim. E o difícil, Matheus, é saber, Matheus, que as pessoas reconheçam essas coisas. Ter humildade, Matheus, para reconhecer isso. Entendeu? E ali ele foi para ele ir para aquelas pessoas ali, ele tinha que tinha não conhecia aquelas ele conhecia foi Deus que mandou ele ir para aquele lugar para fugir aquelas pessoas. E eu acredito que se ele não tivesse ido, ele ia descobrir, né, o que Deus disse para ele. Correto, Matheus. Muito bem, é isso mesmo. Matheus, eu vou ter que encerrar aqui porque depois a gente conversa, tá bom? Mais sobre a palavra de Deus, tá certo? Vou encerrar aqui um pouquinho. Depois eu entro de novo. Hã? Tivemos aqui uma rápida palavra com o nosso irmão Moisés, um comentário bem rapidinho. Vamos agora, vamos orar e vamos. Eu não sei se ele vai. Ele falou que tinha que ser. Eu não sei se ele vai poder. Ele disse que depois entra e vamos dar continuidade, né? Como a gente estava me falando, né, que ele tinha de tudo, né, para continuar, né? E Deus renovou as forças dele. E muitas das vezes a gente quer desistir na primeira oportunidade. Aí o que a gente faz? Deus, quando a gente começa a orar, amém, Moisés? A gente começa a orar, a gente começa a buscar Deus e Deus vai continuar honrando a gente, vai continuar nos ajudando para que a gente venha continuar fazendo a obra. Nem muitas das vezes a gente quer desistir, como eu falei, na primeira oportunidade, no primeiro problema, né? E o problema é que aquele jovem estava. Ele tinha ungido, como o irmão colocou aqui no comentário, ele tinha ungido 3 pessoas. Foi bem corrigir, né? Porque eu tinha falado 2, mas só que era 3. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E ele tinha ungido esses 3 para continuar, né? Fazendo a obra, né? Com Deus mandasse ele fazer isso. E a Bíblia diz, eu não sei se é na Bíblia ou alguns historiadores que diz que ele depois, quando ele ungiu Eliseu, vai chegar um momento depois que ele vai morrer e Eliseu fica no lugar dele. E como eu falei, ele fica um pouco difícil, né? Para que ele viesse a ungir no lugar dele. Mas mesmo assim, ele fez o que Deus pediu, né? E o propósito de Deus era esse, que ele fosse até aquele lugar ali, um monte também, depois de monte, porque para ungir aquelas pessoas. E eu acredito, né, que ele, diante da dificuldade, ele poderia fazer o quê? Ele poderia desistir, irmão Moisés, ele poderia fazer do jeito dele, ele disse, eu vou, como eu falei, né, durante a interação com o irmão Moisés, e ele poderia desistir, ele poderia, você não está comigo não, então eu vou desistir. Me mata logo, né, para que eu venha parar de sofrer disso, mas muitas das vezes, irmão Moisés, a gente pede isso, a gente não está aguentando mais a pressão, né? Pode ser a pressão e diz, não vou
querer fazer a obra mais não, me guarda, tem outras pessoas que vão fazer melhor do que eu, como o irmão citou também, tem outras pessoas melhores, porque eu vou fazer a obra? Eu não consigo mais não, porque tem muita gente me perseguindo, tem muita gente querendo me matar e você não tá fazendo nada. Mas só que Deus honrou ele. Deus acabou honrando aquele homem também. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E isso, o que a gente tem com isso? A gente não pode desistir. Porque se Deus alimenta a gente deve o quê? Se alimentar com a palavra e com a oração. Se a gente alimentar, a gente consegue ainda dar mais dia. E foi isso que aconteceu com ele. Ele se alimentou da palavra, se alimentou de pão e de água e continuou, né, fazendo a obra. E muitas vezes a gente quer desistir, porque, irmão Moisés, a gente quer desistir porque a gente não está lendo, a gente não está lendo a palavra, a gente não está jejuando, a gente não está orando e quer, logo no problema, a gente quer fazer o quê? Quer logo desistir na primeira oportunidade. Glória a Deus, aleluia. E aquele homem ali estava o profeta Eliseu, aliás, o profeta Elias estava desanimado, né? Já estava desanimado e muitas vezes, irmão Moisés, tem crente em casa por causa de uma palavra, está muitas vezes está parado. Está parado porque muitas vezes tem crente que está precisando, nesse momento, está precisando de mim, para que eu venha lá e deixe uma palavra para ele. Tem crente aí que está parado, porque, como eu falei, né, ouviu uma palavra que não gostou e está afastado, e a gente, muitas vezes a gente tem que ir atrás dessas pessoas, né? Para quê? Para falar de Deus para ele, né? Para ele continuar o caminho junto com a gente, né? E qual é esse caminho? O caminho até chegar até no dia do arrebatamento, precisando do renovo, irmãos, é isso mesmo. Precisando do renovo para continuar, né? Fazendo a obra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E ele precisava desse renovo, né? Para continuar fazendo. Vamos ver aí. Pronto, Matheus, consegui. A bateria aqui, Matheus, tá acabando, mas pode falar, Matheus. E a gente vê, como eu tava falando, irmão Moisés, tem muitas vezes que tem pessoas que tá nesse exato momento parado, né? Precisando o quê? De um renovo, precisando de uma palavra, né? E muitas vezes, irmão Moisés, eu não quero fazer isso, na verdade, eu quero chegar. Eu sei que se eu ver que no meu redor tem pessoas que estão precisando, mas a gente não tem, irmão Moisés. A gente tem uma rede social para quê? Para transmitir a palavra, né? Porque quantas pessoas que estão ouvindo estão assistindo essa live, tantas pessoas que vão assistir lá no YouTube, né? Que vai ficar salvo depois, e tá precisando de uma palavra. E muitas vezes eu não quero fazer isso. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Esse aí eu tô falando assim porque é uma das anotações que eu tinha preparado, né? Para falar para os irmãos. E a gente tem que estar preparado, né? Quando você disse, vai ali para levantar o profeta no teu lugar, né? Para ficar no teu lugar, vai ali levantar o rei. E o outro, eu me perdi aqui. E tem outro, irmão, mas é o outro. Deixa eu ver se eu vai achar aqui. Acho que o senhor sabe dizer que ela foi o terceiro aqui. Um foi o ungido como rei, o outro foi como profeta, e o terceiro teve um terceiro também. Eu tô Jeú, procurando. Azael e Eliseu, profeta no lugar. Entendeu, Matheus? E teve. Ele foi ungido. Eu não lembro daquele que ele foi ungido, se ele. Eu não lembro agora qual. Eu tenho um contexto aqui, mas não tô achando não. Ele disse que ele foi ungido os três. E por quê? Para continuar a obra. E muitas vezes a gente pensa que a obra, irmão Moisés, só porque eu não posso mais fazer, vai chegar um momento, irmão Moisés, que eu não vou poder mais fazer a obra, nem, e eu vou ter que. Tem que. Deus vai levantar outro, né, para fazer no meu lugar, não é verdade? Mas a obra As não vai ficar parada. paradas. Tem, Deus tem sempre uma pessoa para substituir. E
Quando Deus viu que não dava mais para Elias, colocou quem? Colocou Eliseu no lugar dele. Para o quê? Para continuar. E o interessante, irmão Moisés, que foi o próprio Elias que foi ungir ele para ficar no lugar dele. Isso mesmo, Mateus. E é difícil a gente reconhecer que às vezes Deus quer nos substituir, Mateus. Mas às vezes Deus nos substitui porque Ele precisa, às vezes, Mateus. A gente precisa entender que chegou já o tempo da gente parar para outra pessoa começar, Mateus. Entendeu, Mateus? Porque, Mateus, o envelhecimento é inevitável e tem energia que a gente tinha antes, não tem mais. Entendeu? E as pessoas que estão chegando agora, Mateus, não sabem onde foi o texto que você leu e qual o tema que o Senhor propôs para falar aqui nessa noite. Entendeu, É, Mateus? Fala aí para o povo, Mateus, qual foi o tema? o tema é Deus renova nossas forças quando pensamos que estamos sozinhos. E o texto base fica em 1 Reis, capítulo 19, verso do 1 ao 21. Nossa Isso. leitura Que fala, fica até o 10. que fala que se Elias estava em uma caverna, que Deus visitou Elias, deu comida para ele e disse para ele continuar fazendo o que ele estava fazendo para Deus. E ele acaba colocando alguém no lugar dele e Deus ele acaba substituindo Elias por Eliseu. Mas antes disso, falou com ele na casa da viúva, falou com ele no Monte Horebe e falou com ele quando ele foi ungir as pessoas para colocar no lugar dele. Interessante, irmão Moisés. O interessante, né, que eles... Eu esqueci o que eu ia falar, misericórdia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tô vendo. Eu ia falar uma coisa aqui, mas só que eu me esqueci agora. O que você ia falar, Matheus? Eu me esqueci agora. Sobre Deus ele sempre precisar de alguém para colocar para fazer o trabalho dele aqui na Terra, Matheus. Porque a gente sabe, né, que a obra não substitui, né, só substitui se for preciso. Agora, Deus, a obra de Deus nunca pode parar. Tem muitas vezes, tem muitos... Ah, eu disse, não vai dar para você melhor, agora vou colocar outro em tal lugar. Aí o que que acontece? Muitas vezes a pessoa vai continuar fazendo a obra, mas a obra de todo jeito não pode parar. E foi isso que aconteceu. Quando não dava mais para Elias, e Deus pediu para ele ungir Eliseu no lugar dele, para o quê? Para continuar fazendo a obra. E a obra, a gente pensa que como que eu posso ir, irmão? Que a gente chega um momento que a gente é substituir, mas não, a gente Deus não substitui. Ele pode fazer o quê? Ele pode colocar alguém para continuar fazendo a obra. Mas a gente pode continuar ali dando apoio, né? Como o interessante, irmão, mas é que a gente não citou isso também, mas só que o profeta Elias estava sendo. Ele tinha uma pessoa, irmão, mas acho que estava junto com ele. Chegou um momento aqui que ele deserto e foi sozinho. E muitas das vezes a nossa vida é diferente. É, tem muitos irmãos, tem muito. Aquele que acompanha, se eu não me engano, é o. É Sócrates, né? Pode falar, Matheus. Se eu não me engano, foi o Cirineu, né, que acompanha o outro. E ele estava fazendo um papel disso e foi isso que aconteceu. E muitas das vezes a gente olha para um lado, a gente olha para o outro e vê. Tinha muita gente que estava ajudando a gente e muitas das vezes, meu Moisés, Deus permite que a gente fique sozinho, que a gente faça a sua obra. Como eu posso dizer assim? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Permite que a gente fique sozinho, e muitas das vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Depois você corta aí, Matheus, essas gravações aí, que o inimigo tá querendo agir. Misericórdia. Matheus, é isso mesmo. Às vezes Deus ele precisa de alguém com mais força, Matheus. Entendeu? E às vezes a gente também tem que entender que chegou o tempo da gente também parar para outra pessoa fazer também.
Porque o trabalho de Deus é feito em conjunto, entendeu, Mateus? Sim. Foi feito só para uma pessoa só não, foi feito para um monte de pessoas, só que poucas recebem a responsabilidade, poucas fazem isso. É Entendeu, verdade. Entendeu, Mateus? Aí, Mateus, o que que acontece? Aí, eu creio, Mateus, que Deus, ele tinha um projeto na vida de Elias, e ele só terminou, Mateus, quando ele foi arrebatado. Antes de tudo, ele não... Ah, deixa eu... Você tá rindo aqui, Mateus, você acreditou aqui, é. Tá rindo aqui, que tá mostrando só tua cabeça aqui, ó. Deixa também assim no meio da tela, assim. Eu disse, eu digo irmão Mateus ali, ó, Mateus de Mateus da Luz, pregador. Pronto, Mateus. Aí você comenta, Mateus. Vamos comentar aí a vida de Elias, como é que foi, Mateus? Isso foi do dia para a noite que ele fez isso, Mateus? Que aconteceu isso com ele também? Qual o propósito de Deus em manter um homem dentro de uma caverna, Mateus? Ele não manteve ali muito tempo, né? Porque ele precisava continuar caminhando, né? Caminhando para fazer a obra. E se ele não tivesse parado, se não me engano, primeiro foi a caverna. E se ele tivesse parado ali? E o interessante é que na Bíblia diz que quando ele estava ali, se não me engano, foi uma voz. Primeiro, não, foi uma voz, não, primeiro foi o vento. Quando ele saiu lá, quando Deus pediu para ele sair, primeiro viu o vento e o que, que ele fez? Ele saiu, não tá no vento, não. Depois foi, se não me engano, foi um terremoto. E Deus também não estava. Mas só que Deus também falou, é, logo em seguida, uma voz bem suave, e ele entendeu, já sabia que era Deus. E muitas vezes, o quê? A gente precisa ouvir primeiro a voz. Se a gente continuar, para continuar a obra, a gente tem que também ouvir a voz de Deus. E ele estava ouvindo a voz de Deus. E eu acredito mesmo, mas se ele não ouvisse a voz de Deus, eu acredito, né, que ele poderia, já naquele zimbro ali, ele já poderia parar. Ele poderia já, disse, ah, não tá pra mim mais não, agora eu vou ficar por aqui mesmo. É, Deus vai me matar e pronto. Mas não, ele continuou fazendo a obra. Igual o crente, quando recebe a oportunidade, Deus abençoe, agradeço a oportunidade, amém, né, Mateus? Nem fala, né, Mateus? Só chega lá, paga a oportunidade e ir embora, né? Tem muito que é assim mesmo. Né, Mateus? Mas Deus tem uma história para Eliseu, né, Mateus? Eliseu, ele pede algo a Elias, dizendo, eu quero a sua porção dobrada antes dele partir, né, Mateus? E Deus, ele sempre dá uma oportunidade para a gente pedir algo da parte dele, para a gente ficar com ela quando realmente a obra de Deus precisa da gente para fazer aquele trabalho. Não é, Mateus? Verdade. Mateus, se tu fosse, Mateus, resumir a história de Elias hoje aqui, você resumiria em quantas palavras? Poderia resumir alguma palavra? Que Deus a todo momento estava com ele, né? É, que ele pensava, chegou um momento que ele pensou que Deus não estava mais com ele, mas só que Deus estava. E todo momento Deus estava ajudando ele, estava ajudando ele de várias formas, estava ajudando ele a fugir, né, de Jezabel, ajudou também ele com alimento, né, para ele continuar fazendo a obra. Então Deus mandou comida, Deus mandou lugar, Deus mandou bebida. Então não faltou nada para Elias, não foi? E também o livramento. E ainda recebeu o livramento de Deus, não foi, Mateus? Porque na primeira oportunidade, no capítulo 18, quando ele encontrou com o rei Acabe, ele poderia fazer o quê? O rei Acabe poderia o quê? Matar ele. Logo de imediato, na primeira vez que pegou, ele poderia o quê? Aliás, quando ele pegou, não, quando ele foi ao encontro, ele poderia já matar, né? Mas não, que Deus estava dando livramento e muitas das vezes é, Deus dá livramento ao seu servo, né? Quando é fiel, quando está sempre fazendo a obra com alegria, né? Sem reclamar. E Deus ajuda, né? As pessoas que estão fazendo a obra dele. E Deus ajudou o tempo todo, ajudou a Elia e não deixou nada acontecer com ele. Ele ajudou a Elia no tanto no alimento e tanto na água. Ele ajudou tanto no livramento, tanto na água e na comida, para ele continuar, porque sabe o que a gente tem com isso? É que Deus tem uma obra na vida de cada um. E você que está ouvindo nesta noite não é diferente. Jesus tem uma obra na tua vida. Eu não sei o que é o chamado que deu na tua vida. Não sei se você que está
acompanhando se você é evangélico, se você já serve a Deus e Deus tem algo na tua vida. Como pode vir perseguição, pode vir calúnia, pode vir o que vier. E muitas das vezes é necessário, né, para que Deus venha a cumprir o que tem na sua vida logo em seguida. E foi isso que aconteceu com a vida de Elias. Deus tinha algo na vida daquele rapaz. E cumpriu, né? E cumpriu né, porque ele estava fazendo a obra dele. E na tua vida não é diferente. Jesus quer te dar força. Jesus, você que provavelmente, meu Moisés, quem sabe de pessoas que está ouvindo, que ainda vai ouvir, e está desanimado, não tá querendo mais fazer a obra, dizendo que Deus não tá mais com ele. E Deus, nesta noite, ele quer renovar tuas forças. Ele quer renovar tuas forças, como fez com o profeta Elias. Se você agora você tem que dar lugar para que ele venha a renovar suas forças e você continuar fazendo a obra dele com alegria. Mas a gente pode continuar. Amém, Mateus, é verdade. Para aquele que prega, né, Mateus? Ou aquele que pregava voltar a pregar, ou para aquele que cantava voltar a cantar, né, Mateus? É verdade. Deus, ele tem prazer naqueles que fazem a obra dele, né, Mateus? Com dedicação, com alegria, com ânimo, independentemente da situação. Se está boa ou ruim, né, Mateus? A gente tem que fazer a nossa parte e Deus se responsabilizará por fazer a parte dele, né, Mateus? Verdade. Mateus, a gente conclui, Mateus, dizendo que Deus ele tem um homem para cada tempo, Mateus. O tempo de Elias passou, chegou o tempo de Eliseu. Então, Mateus, Deus ele tem a mesma coisa, eu tenho o mesmo propósito na tua vida, na minha vida. E a gente não está distante dessa realidade também, não, porque fomos chamados para cumprir um propósito aqui na Terra. E até que a gente cumpra ele, Mateus, Deus ele preserva a gente em vida para a gente poder cumprir o propósito, que é esvaziar o inferno e encher o céu. Verdade. Através de quê? Da palavra de Deus, pregando para as pessoas que Deus não é só amor, mas também justiça, e que às vezes a gente passa por algumas dificuldades, porque às vezes, muitas vezes a gente mesmo procura, e outras vezes a gente aparece algumas dificuldades para a gente, que às vezes que Deus quer nos provar, para ver se a gente é aquilo que a gente disse a Ele que nós somos mesmo. Lembra, Mateus, de Abraão? Abraão, ele estava passando por uma dificuldade muito grande quando Deus pediu para ele o seu filho. Não foi Deus que deu, Mateus. Deus agora está pedindo a ele. E aí, Mateus, o que tu ia fazer? Ia ser difícil, né? Mas no caso dele, ele queria devolver, né? Mas o interessante desse texto que enquanto ele estava indo para se não me engano, foi um monte, se Moto? vamos dizer, Tá, outro ele moto, estava né, indo Mateus? para um monte e se não me engano, foi Isaac, não foi, foi Isaac, acho que foi Isaac, não foi verdade? Tem Isaac, Mateus. Isaac, isso Aí mesmo. ele foi lá e ele já desconfiou, gente. É, A lenha, sim, ele cutelo, sabia, né? Ele sabia que o pai dele ia fazer algum sacrifício, mas ele disse, cadê poder. o sacrifício? Cadê o sacrifício que não tá aqui? Mas só que ele não sabia. E aí, Mateus, Ele sabia que ele era o próprio sacrifício. se fosse tu, hein, Mateus? Tu dava um pé de carreira, hein? Não soubesse não que era. Do Moriá já tava já e voltava para Jerusalém correndo, né, Mateus? É verdade. Só que ele não sabia o que era, né? E E chegava em ele. casa e disse, mamãe, papai ficou doido, ele agora quer que ia me matar, vim para casa para dizer à senhora. A senhora conversa com o papai, porque eu nunca mais vou subir um monte com ele, não. Porque quando eu cheguei lá não tinha sacrifício, não. Pô. Mãe, o sacrifício era eu. Aí pai queria dar uma cutelada em mim, eu dei uma carreira. Quando ele ia. Quando, se eu não me engano, foi o Machado. Quando ele ia. Se eu não me engano, foi o Machado. Foi que ele. Quando ele ia bater já pra matar ele, pra fazer sacrifício, não. Aí Deus disse, ó, não. Porque Deus queria saber, né, se ele era realmente fiel, se ele queria, era fiel mesmo a Deus e confirmou que ele realmente ele era. Não é, Mateus? É verdade, Mateus. Ele queria saber realmente se ele estava entregando seu filho, por isso que o anjo falou com ele, né, Mateus? Para que ele parasse de fazer exatamente e executasse seu filho ali naquele momento. E Deus deu um grande livramento para Isaac e apareceu lá um cordeiro preso e ele sacrificou e o nome de Deus foi glorificado. E ali Abraão honrou a Deus, né?
entregando para ele aquilo que ele tinha dado. E muitas vezes Deus quer da gente isso, né, Mateus? É verdade. Ele não Ele foi. quer um sacrifício. A gente muitas vezes não faz o sacrifício, né, que Deus quer que a gente faça. Me dá um exemplo aí, Mateus. O sacrifício que Deus quer que a gente. Ah, Deus vai dar uma vitória pra gente. Mas para isso, irmão Moisés, o que a gente faz? A gente não vai esperar a vitória e a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar acomodado. Não, que nem o senhor sempre fala, né, pra mim, senhor, de que ia ficar de barriga pra cima, não é verdade? O Né? senhor, essa expressão pra mim de vez em quando. Que a gente quer vitória, mas fica o quê? De barriga pra cima. O que significa isso? Fica deitado, fica acomodado esperando a vitória. Mas não, a gente tem. Como que a gente tem que esperar a vitória? A gente tem que esperar a vitória orando, temos que esperar a Meu, vitória jejuando meu, e lendo a palavra de Deus, sempre buscando a Deus. é verdade, Mateus. Não foi nem a carne que te revelou isso aí, viu, Mateus? Foi o Espírito, viu? A gente tem que estar sempre em busca dele, porque se a gente. Deus, na sua palavra, diz que Deus não é homem para que. Acho que é Minta, assim. minta. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele, o quê? Ele, o que, que ele promete, ele garante, se ele te prometeu nesta noite, ele cumpre. Mas muitas das vezes a gente fica o quê? Acomodado, a gente fica esperando, pensando que Deus vai cumprir, mas não. A gente tem, meu irmão, que fazer a nossa parte. E nesta noite não é diferente. Você que tem algo da parte de Deus, eu também preciso, eu confesso que eu preciso melhorar mais. Todo dia, né, irmão, mas a gente precisa melhorar, na Com verdade. certeza, Matheus. Todo ser humano, cada dia que ele acorda, ele precisa ser um ser humano melhor, principalmente nas atitudes, Matheus. Porque a gente tem Elias como exemplo, Matheus, mas a gente sabe também que não foi do dia para a noite também que ele passou a ser um exemplo, entendeu? Ele cresceu aprendendo com seus pais, desenvolveu essa cultura de comportamento e hoje, Matheus, nós somos aquilo que realmente nós fazemos. Por quê, Matheus? Eu poderia até fazer uma pergunta para você, Matheus, de um dos livros que eu já li, que se chama Um Monge e o Executivo. Aí ele vai falar sobre amor. Aí pergunta, Matheus, amor é o que eu falo ou amor é o que eu faço? O que faz? Tiquinha mostra com atitude. Eita, Matheus, homem apaixonado fala isso, viu, Matheus? A Rebeca já apareceu, Matheus, não foi? Se a Rebeca se revelando na tua vida, isso aí deixa o homem assim, com resposta na ponta da língua. Abraão, isso é tão visível na tua cara, Matheus, que quando Adão viu Eva, ele virou poeta. Ele disse, osso do meu osso e carne da minha carne. Oi, Matheus. Deus, ele é fiel, Matheus. Então, a gente nota a partir desse ponto de partida, Matheus. Quando a gente, em vez de falar, a gente faz. Porque a gente tá cheio, Matheus, de pessoas. Você lembra, Matheus, que dizia assim, Matheus, você foi bem, você foi, né? Ou você foi não sei o quê. Aí tu, Matheus, naquele dia, tu dizia, Moisés, como é que eu sou tão não sei o quê, se eu tô não sei o quê, passando por isso ainda? Tu lembra, né, Matheus? Eu lembro que a gente que as Não, pessoas, logo no começo, não, logo no não, começo, mas quando. Deixa eu ver, aconteceu uma coisa. Ele precisou sair, vamos. Acabou saindo, né? Vamos aqui aguardar ele se para já encerrar a live. Eu vou esperar aqui, vou guardar ele para ver se ele vai voltar. Eu não sei se o celular. Tá descarregando. Então, tá descarregando aí, Moisés. Ah, entendi. Então, você vai conseguir voltar ainda? Eu vou esperar aqui para ver se ele vai. Deixa eu ver se o Moisés vai conseguir voltar ainda. Se ele não voltar, acho que vamos. Aí ele
ele falou que não vai poder mais voltar, então ele não vai poder voltar mais, então Deus continua abençoando nossa vida, irmão Moisés, que eu agradeço, né, por ter honrado o convite pela quinta vez, como semana passada ele também estava conosco. Eu quero agradecer mais uma vez, irmão Moisés, por ter honrado mais uma vez o convite. E eu creio, né, que quando, quando ele puder, ele vai estar aqui participando, né, com a gente de novo. Vamos orar e vamos. Você que. Eu ia deixar para o irmão Moisés fazer o. Eu ia deixar para o irmão Moisés fazer o convite, mas só que aconteceu imprevisto, provavelmente o celular descarregou. Vamos orar e vamos encerrar o trabalho. E primeiramente eu quero te fazer o convite, você que deseja aceitar Jesus, você que ouviu essa palavra, eu creio que Deus falou ao teu coração. E Deus, nesta noite, Ele quer. Você que está afastado do caminho do Senhor, Deus quer renovar tuas forças, como fez com Elia. Ele quer renovar tuas forças nesta noite. Mas como que Ele vai renovar suas forças? É você entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Como? Entregando a sua vida como Ele que vai ser o único que vai. Como que eu posso dizer assim? O único que vai suprir a tua necessidade. O único que pode te ajudar neste momento, como ajudou Elia. Nesta noite, você que deseja aceitar a Jesus pode colocar aqui nos comentários. Também, essa live também vai ficar salva lá no YouTube. Eu creio que o irmão Moisés também vai fazer a mesma coisa. Eu creio que o irmão Moisés também vai salvar e também vai colocar no dele. E você que aceitar pelo YouTube, se você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode, se a live tiver já acabado, pode mandar mensagem para mim dizendo que ouviu, assistiu a live. Você que não quer se identificar agora, ou falando comigo, ou falando lá com o irmão Moisés, que eu estarei orando pela sua vida, e o irmão Moisés, eu creio que também estará orando pela vida de cada um. Vamos orar e vamos encerrar o trabalho nesta noite. Quero agradecer mais uma vez ao irmão Moisés por ter honrado o convite, e eu vou até confirmar, né, se provavelmente amanhã terá live também. Como eu falei, né, que as lives estão sendo na terça, quarta, sábado e domingo. No sábado não foi feito nenhum ainda, também no domingo só foi feito uma. E na quarta-feira, se não me engano, só foi duas. E a live mesmo tá fixa mesmo na terça-feira. Antes dos dias que eu não posso, né, fazer live, que aconteceu algum imprevisto, aí vamos dar continuar dando continuidade. E se tiver live amanhã, eu estarei avisando os irmãos aqui pela minha rede social, avisando a cada um de vocês que amanhã terá live de novo se tiver. Eu estarei comunicando a cada um dos irmãos, amém? Vamos orar e vamos encerrar o trabalho e assim oremos. Pai, soberano Deus, te agradecendo, Pai, por mais dessa grande oportunidade, te agradecendo pela tua palavra, Pai, que foi ministrada, para continuar ajudando, continuar me ajudando, para continuar também ajudando o teu servo, irmão Moisés, para continuar abençoando a vida do teu servo, Pai. Ajuda cada um, Pai, neste momento, Pai, as pessoas que não te aceitaram como Salvador, Pai, dá uma segunda oportunidade a essa pessoa, Pai. Continua ajudando a cada um, Pai, te agradeço por tudo, te agradeço pela palavra que foi ministrada nesta noite. É isso que eu te peço, dá uma noite abençoada na tua presença, é isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do teu filho amado. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.